Grande Deus, muito obrigado, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor Jesus tem falado profundamente ao nosso coração e nos convidou para estarmos nesta igreja. Que o Senhor possa trazer o teu recado para o nosso coração, Jesus, e que possa estar claro, que possamos compreender e tomar decisões baseados na vontade maravilhosa do Senhor. Que o Senhor permaneça conosco nesta noite. Me use ao compartilhar a tua vontade para a tua igreja. É a minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Nessa noite quero falar com você sobre tempo e sobre sonhos. Sobre tempo e sobre sonhos. O tempo passa rápido, né? E a gente vai construindo a nossa vida baseado no tempo. Einstein dizia que o tempo é relativo, mas ele faz essa comparação física. Mas nós temos um presente de Deus, e hoje, ao você acordar, você recebeu de Deus um presente chamado tempo. Cada um aproveitou ele de uma maneira. Como é que você aproveitou o seu tempo hoje? Como é que passou o seu tempo? Para alguns o dia passa e você nem vê, é ou não é? Para alguns parece que demora. O tempo é diferente também. Para alguém que está no hospital, o tempo passa diferente do que alguém que está competindo nas Olimpíadas. Para alguém que está numa competição de natação, o tempo passa diferente do que alguém que está em outro esporte. Cada perspectiva da vida faz com que o tempo seja enxergado de uma forma interessante. E aí, no meio do tempo, temos os sonhos. Os sonhos é o que nos mantém vivos. Quando você percebe que alguém está num processo de terminando a vida, é quando uma pessoa parece que não quer sonhar mais. Você já conversou com pessoas que você olha e fala, tem muito mais passado do que futuro, e a pessoa parece que não tem mais sonho. O que você quer para a sua vida? Eu não sei, né? Já vivi tudo. Só falo do passado, só falo do passado. Os sonhos, amigos, é aquilo que nos mantém. Hoje eu tive um sonho de poder estar aqui hoje à noite com saúde, pregando para a minha igreja. É um lugar onde eu me sinto bem, onde eu gosto de estar, onde eu tenho potência de alegria de vida. Ah, como eu tenho alegria quando eu subo aqui e posso pegar para você. É um sonho poder estar aqui, é uma alegria. E para essa semana eu tenho outros sonhos, e Deus vai nos realizando esses sonhos. Mas o que te mantém vivo? É sobre isso e mais um pouco que iremos conversar hoje. Quero começar com uma frase. Eu já uso essa frase há muito tempo, mas é porque ela mexe muito comigo. A frase diz assim: o verdadeiro significado da vida é plantar árvores sobre cuja sombra você não espera sentar-se. Vou repetir para você, para ficar bem guardado no seu coração. O verdadeiro significado da vida é plantar árvores sobre cuja sombra você não espera sentar-se. Vai ter momentos em que você vai plantar uma árvore e você vai passar durante a sua vida dando condições de experimentar o fruto daquilo que você plantou. Interessante, isso é legal. Mas vai ter momentos em que você vai plantar e você não vai colher o fruto daquela árvore. Você vai plantar e você não vai ver aquilo de fato acontecendo. Tem uma frase antiga, um ditado na verdade oriental, que diz que quem planta tâmaras não come tâmaras. Porque antigamente uma tamareira demorava 80 anos para dar frutos. Hoje já tem outras tecnologias, mas geralmente a maioria das plantas, a maioria das tamareiras que existem, dão tâmaras de pessoas que não existem mais, que já morreram. E que não experimentou o fruto. Mas hoje, se nós podemos comer tâmaras, é porque um dia alguém plantou. E plantou pensando assim, eu não vou comer, mas alguém vai comer. Alguém vai ser beneficiado. Então vai ter momentos, amigos, em que eu vou fazer algo que vai marcar, e você também. Tem coisas que você faz hoje e você pensa assim, poxa, qual que vai ser o resultado disso? E às vezes não tem resultado, às vezes você não vai enxergar, mas em algum momento você vai perceber que aquela semente, por mais simples que possa ser, trouxe um resultado, trouxe uma história, valeu a pena, porque você plantou, e demora. Ah, como seria bom se as coisas fossem mais rápidas, e às vezes não é, demora, mas você não vai deixar de plantar. O verdadeiro significado da vida é plantar árvores sobre cuja sombra você não espera sentar-se. E aí vamos para a Bíblia, e aí vamos para Eclesiastes. Vamos ler só esse texto, mas eu poderia ler o capítulo inteiro. Eclesiastes capítulo 3, diz assim a minha Bíblia. Eclesiastes capítulo 3. Salomão, na sua sabedoria, fala com a igreja,
já no finalzinho da sua vida, no livro de Eclesiastes, dizendo: Deus, olha o texto, Eclesiastes 3, versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e Ele pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Mas aqui tem um detalhe interessante e que você precisa guardar no seu coração. O texto diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Existe desde você nascer. Deus colocou em você o desejo por algo mais. Antes de você nascer, você não sabia, mas existe o desejo de que esta vida não é suficiente, porque Deus não fez você para uma vida finita. Deus, ao criar você, ao colocar a bênção dele sobre a sua vida, Ele fez você com a bênção de viver eternamente, pela graça de Cristo Jesus, amém? Agora, o que você tem colocado como prioridade para você? Só para essa vida ou para a eternidade? Essa vida é isso, a eternidade não tem fim. Quanta gente trocando a eternidade pela finitude. Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem seu tempo. E aí eu poderia citar aqui, né? Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir. Tudo tem seu tempo, está aqui no livro. A diferença é como que você tem aprendido a lidar com este presente, com este tempo. Sempre que eu falo sobre tempo, eu escuto pessoas me falando assim: pastor, mas no meu tempo. Você já ouviu isso, né? Se você já é aquele que já está falando no meu tempo, é que você está ficando velha, geralmente é assim. No meu tempo. Mas eu sempre que alguém me fala: pastor, no meu tempo era diferente. No meu tempo as coisas não eram assim. No meu tempo, eu entendo, é um saudosismo, é interessante. Mas a pergunta que sempre me vem à mente quando alguém me fala isso é: mas qual que é o seu tempo? No meu tempo, tá, mas e qual é o seu tempo? Porque o passado não é seu mais, já passou. Não tem nada que você possa fazer que vai te fazer voltar ao passado. O passado já não é seu. O futuro também não é seu. Porque o amanhã, na verdade, ele nem existe, porque quando chegar amanhã, já não é amanhã mais, é hoje. Então, na verdade, amigos, eu sei que é um clichê o que eu vou dizer, mas é verdade. O único tempo que é seu é hoje. É por isso que Deus fala que o hoje é um presente. Presente. Na verdade, o seu tempo é agora. E se você não entendeu que o que fazer no seu agora, no seu tempo, amigo, você nunca mais vai entender e nunca mais vai viver. Qual é o seu tempo? O seu tempo é agora. E o que você tem feito com o seu agora? Eu sei que o mundo está diferente. Eu sei que as coisas não estão como deveriam estar. E na verdade, nunca mais vão melhorar. Pastor, o mundo vai melhorar? Não vai não. Vai sair reis, vai entrar reis, vai mudar a presidência, vai sair situações. Nós estamos vivendo o tempo do fim, amigos. Você lembra da estátua de Nabucodonosor? Lembra? Começava, a cabeça era de quê? Ouro. E o pé era de quê? Barro. Que diferença, né? Melhorou ou piorou? Piorou. Porque o tempo é assim, as coisas não vão mudar. Quando Nabucodonosor falou assim: não, eu vou fazer uma estátua toda de ouro para mostrar que tudo vai ficar bem, que o meu reino vai durar eternamente. Ele morreu, o reino acabou. Babilônia deixou de ser um império, acabou. Mas vivemos em tempos de barro, o tempo hoje é de barro. Mas amigos, é neste tempo que Deus quer que você se reinvente. Se escreva, mude a tua história, mude a tua vida. Tem um autor que diz que viver é a arte de se reinventar. Todos os dias. Todos os dias você precisa ser uma versão melhor. E eu sei que é difícil. Porque a gente tem uma grande tendência. Olha o que eu vou dizer para você, amigos. Olha, essa mensagem é do meu coração para você. É para você que está comigo na internet também. É para o teu coração. Você não pode mais se acomodar.
Mas eu já cheguei no nível que eu gostaria. Amigos, mas você chegou no nível que você gostaria baseado em quê? Em dinheiro? Amigo, muda. O dólar cai, a bolsa muda, o dinheiro acaba. Em bens? Amigo, daqui a pouco você perde. Mas em que você chegou? Amigos, viver é a arte de se reinventar todo dia. É todo dia olhar e perceber que as coisas são diferentes, que a situação mudou, que o mundo é outro, mas que você tem dentro do seu coração a bênção da eternidade. Deus plantou em você a eternidade na tua vida. E você tem que olhar a tua história, a tua caminhada, baseado nessa eternidade, nesse desejo de viver eternamente. Então hoje eu vou me reinventar para poder estar mais perto daquilo que Deus sonhou para mim, daquilo que Deus espera para a eternidade. Eu sei, o mundo é outro, é rápido, é veloz, muda com constância, com frequência. Lá no final da década de 90, o exército americano criou um estudo baseado e trazendo a informação e usando essa expressão, dizendo que o mundo era VUCA, ou VUCA na expressão em inglês. O que é esse mundo VUCA? Eles diziam que o mundo era baseado em 4 premissas básicas. Eles usaram muito essa expressão depois do World Trade Center, depois de 2001. E quando foi em 2010, o mundo empresarial utilizou e trouxe essa expressão para o mundo das empresas. O que é esse mundo VUCA? De acordo com alguns estudiosos deste assunto, diz que o mundo ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. Volátil, porque ele se muda, ele se molda, ele não tem uma forma sólida. O mundo ele é líquido, como diz Bauman. O mundo é uma sociedade líquida. Ele é incerto porque a gente não dá para imaginar o que acontece amanhã. Eu era pastor na FAD Minas em 2020. E eu preguei numa semana, dando as boas-vindas para os alunos. Sejam bem-vindos, vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser uma alegria poder estar com vocês. Vou pastorear vocês esse ano. E eu sempre fazia o culto de começo de ano com os alunos. Numa semana eu dei as boas-vindas. 15 dias depois eu estava na mesma capela, no mesmo horário, com os mesmos alunos, mandando eles arrumarem as coisas e irem para casa. Porque veio uma pandemia, tudo estava fechado, as coisas mudaram. Parece um pesadelo que a gente viveu, é ou não é? Eu lembro que o pastor, diretor interno, chorava aqui no banco da frente, pensando assim, poxa, o que vai acontecer? Os mesmos alunos, foi um ano tão difícil de matrícula, deu o que fazer para conseguir matricular os alunos, e agora mandando eles para casa. Mas o diretor dizia assim, o outro, né? Falava assim, mas gente, é 2 semanas, daqui 1 mês vocês estão de volta. E foi 2 anos. Parece um pesadelo. E usando máscara, e incerteza, e como é que vai ser, e toma remédio, não toma remédio, e vem vacina, não vem vacina, como é que vai ser, e o mundo, como é que vai acontecer? E amigos, olha, o mundo VUCA é volátil, ele é incerto, ele é complexo. As coisas não são simples de resolver, cada vez mais as coisas ficam mais complicadas, cada vez as coisas vão se misturando. São situações políticas, sociais, da ecologia, da maneira de se viver, dos transportes, da comunicação, da internet, da informática. O mundo é ambíguo, não tem uma resposta certa. Às vezes acontecem várias respostas para a mesma situação, o mesmo problema. Poxa, pastor, como é que nós vamos viver nesse mundo? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Que bom que Deus colocou a eternidade no meu coração, porque não foi para esse mundo que Deus me fez. Mas eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. As coisas mudam, as coisas mudam. Quem lembra da época que tinha que ir para... Vamos voltar para a minha frase, né? Para o meu tempo. Quem lembra da época que tinha que ir alugar filme em locadora, lembra disso, não? Que filme de lançamento você tinha que botar na lista de espera. Lista de espera, filme de lançamento. Você tinha que devolver, se devolvesse rebobinado, era assim a expressão? Rebobinado, pagar mais barato. Você tinha que conseguir organizar para conseguir assistir um filme. Ou então, se você queria um táxi, você tinha que sair da sua casa e ir até um ponto de táxi, ou esperar um táxi passar. E sem saber que preço você ia pagar no final da corrida. Imaginava, acho que daqui até a igreja vai dar tantos reais. Hoje, antes de você pedir o carro, você já sabe quanto você vai pagar no final. Você não precisa tirar dinheiro, você paga pelo aplicativo. Eu brinco que eu queria ter sido o homem que inventou o Uber, né? Ele tem mais de, acho que são 4 milhões de funcionários no mundo. E trabalhando para ele. E pingando dinheiro para ele todo dia. Então assim, o mundo é assim, ele vai acontecendo, as coisas vão mudando, as situações vão acontecendo, tem as ferramentas. Trazer uma informação futebolística para quem gosta. Antigamente, um jogador de futebol tinha que correr em uma partida 6 quilômetros.
Quem já foi para a internet para ver os lances de Pelé, Garrincha e outros, gostava de ver, lembra? Parecia que estava em câmera lenta, o jogo era lento, mas era bonito, mas era lento. Hoje tem que ser rápido. Hoje um jogador corre em média 11,6 km numa partida. Tem que ser rápido, ele tem que cansar, ele tem que ir, ele tem que marcar e ele tem que fazer o gol, ele tem que ir para a área. O melhor jogador do mundo por tantas vezes, Messi, é o jogador que cobra escanteio. Antigamente o melhor jogador do mundo nunca cobraria escanteio, porque ele não está lá na área para fazer o gol. Mas o Messi ganhou como melhor jogador do mundo muitas vezes para servir, sendo aquele que mais dá assistência, que mais consegue fazer. Podemos usar essa estratégia hoje. Nem sempre aquele que vai trazer o maior resultado é aquele que está à frente, mas aquele que faz as coisas acontecerem, que está nos bastidores. A igreja é assim. Eu estou aqui pregando hoje para muita gente que está me assistindo pela internet, pelas pessoas que estão aqui na igreja presencialmente, mas para que este culto acontecesse, não foi só eu trazer um sermão. O diácono teve que chegar cedo, a igreja estava aberta. Abriram as portas, tem alguém no som, tem alguém na transmissão, tem algumas pessoas nas câmeras. Quantas pessoas tiveram que acontecer para que um culto acontecesse? Que você não vê, que você não fala. Mas nesse mundo diferente que vivemos, todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem o seu espaço para fazer a obra de Deus. E precisam ser valorizados também. E aí tem gente desesperada porque vivemos na época digital. Hoje tudo é internet, tudo. E de fato, veio para trazer problema, mas veio também para ajudar muitas coisas. Eu não sei como é que era sem internet até um tempo atrás. As coisas eram bem mais difíceis. A inteligência mudou. Amigos, é impressionante o que a inteligência artificial pode fazer. Você já parou para pesquisar sobre isso? É um negócio impressionante. Antigamente eu gastava horas para procurar uma imagem para botar na internet, numa palestra. Ia no Google, e aí tinha direitos de imagens, e tinha que comprar. Hoje no ChatGPT eu coloco, eu quero um homem com o celular na mão, com uma ilustração na frente, e ele monta a imagem para mim e me entrega do jeito que eu pedi. A inteligência mudou, né? As coisas são rápidas e pode ser perigoso até. Mas está aí, o mundo é esse. Pastor, mas o que isso tem a ver com a fé? Eu sei, amigos, todo esse mundo digital, todos esses pontos são ferramentas. São ferramentas. Mas você não pode esquecer que Deus chamou pessoas. Todas essas ferramentas que impressionam, que a gente olha e pensa como que vai ser, são ferramentas. Mas quem vai para o céu são aqueles pelo qual Deus colocou a eternidade no coração. E a eternidade não foi plantada num chip de um computador, nem num processador de um celular. A eternidade foi plantada no coração seu, do ser humano. Deus chamou pessoas. E essas pessoas têm capacidade de escolher, de decidir. Todos os dias você olha e tem várias portas pela qual você tem que decidir entrar. Como será o seu dia? Está começando, hoje é o primeiro dia da semana. Eu sei que para alguns o dia foi mais agitado, para outros o dia foi mais lento. O dia chuvoso no Rio de Janeiro dá uma tristeza, né? Para quem gosta de ir passar na praia, ou de ir passear, e muitas vezes não consegue, fica cansado. Ou alguns aproveitar para descansar, ou para fazer as coisas de casa. Sei lá o que você fez hoje, mas a semana está aí. Amanhã você tem que talvez estar no trabalho, estar nas atividades, atendendo gente, falando com pessoas. O professor vai estar em sala de aula, o médico vai estar no consultório. E é o tempo todo assim, a vida é assim. Mas quais são as escolhas que você tem que fazer? E eu sei, as escolhas não são fáceis, são difíceis. Amigos, acredite, escolher não é fácil. Mas entenda, casamento é difícil, mas divórcio também é difícil. Então você tem que escolher o seu difícil. Entenda, obesidade é difícil, mas ser fitness também é difícil. Então escolha o seu difícil. Estar endividado é difícil, mas ser financeiramente disciplinado é difícil. Escolha o seu difícil. Comunicação é difícil, mas falta de comunicação também é difícil. Escolha o seu difícil. A vida nunca será fácil, mas nós podemos escolher o difícil que nós vamos colocar na vida. Escolha com sabedoria. Nada vai ser fácil, amigos, eu sei. Ah, pastor, está muito difícil manter esse casamento. Mas você já pensou que estar separado também vai ser difícil? E às vezes você sai de uma situação que era complicada para outra que também é. Eu vou sair desse emprego porque está muito difícil. E você vai para outro e o outro também vai ser difícil.
Também vai ser difícil. Às vezes eu brinco, né, que às vezes a gente parece que a nossa vida é só mudar de problema, né? A gente sai de um para entrar em outro. E eu sei, eu estou sendo meio pessimista, mas é a realidade. Mas no meio das dificuldades, as escolhas que eu tenho é quais situações que eu vou adquirir, que pontos que eu vou comprar. Pastor, e as crises? Elas existem. E eu sei que o Deus que chamou pessoas, muitas vezes nos olha e enxergar as crises que enfrentamos e ficamos com medo. O que vem pela frente, o que o mundo ainda nos reserva. Mas a pergunta não é as crises. A pergunta deve ser o que eu faço, o que eu aprendo quando as crises vêm. Se você vive crises, e você vai viver muito durante a vida, a pergunta é, o que fazemos com as crises? Eu já mostrei essa imagem uma vez no passado, mas eu gosto de relembrar dela. Essa é a estátua mais inusitada do mundo. Você sabe que em vários lugares existem estátuas muito interessantes. Essa é muito interessante. Este monumento está lá em Enterprise, no Alabama. É um monumento que foi feito alguns anos atrás para homenagear um besouro. Você já viu estátuas de grandes celebridades, é ou não é? Ou de personalidades. Eu moro ali no Flamengo e perto da minha casa tem um Largo do Machado e tem lá Machado de Assis sentado na sua poltrona com o seu livro aberto. Homenagem a um escritor. Eu sei que cada lugar tem a sua homenagem, mas lá no Alabama eles decidiram homenagear um besouro. Por quê? Porque esse besouro apareceu no Alabama em 1915. Nesta época, este besouro foi uma praga agrícola, que aconteceu num período desafiador da história. Porque lá em 1918, os agricultores estavam perdendo colheitas inteiras de algodão. O Alabama era um grande plantador de algodão. Só que depois que esse besouro veio, ele veio e começou a destruir plantações inteiras de algodão. Uma grande praga que estava acontecendo. E aí foi nesse período interessante que a gente percebe que eles tiveram que se reinventar. E aí alguns estudiosos pensaram assim, olha, que a melhor solução é a gente deixar de plantar algodão ou tentar diversificar a cultura e de vez de plantar só algodão, nós plantarmos também amendoim. Resultado, o Alabama hoje é essa região de Enterprise. É a maior produtora de manteiga de amendoim e óleo de amendoim do mundo. Maior produtora de amendoim. Eles viviam da sua cultura simplesmente pelo algodão. Depois tiveram que mudar. Resultado, um dos prefeitos decidiu fazer este monumento ao besouro bicudo e colocou na placa, em profundo apreço ao besouro bicudo, por ser um arauto da prosperidade. Este monumento foi erigido para a nossa cidade. O que eles estavam dizendo é, se não fosse uma praga que veio para aquela cidade, eles estariam até hoje plantando algodão. Mas tiveram que se reinventar por causa de uma crise. Eu sei, as crises vão continuar surgindo. Mas no meio dessas crises, a pergunta é o que fazemos com elas. Olha o que diz esse texto, Atos capítulo 8. Eu gosto muito desse texto. Atos capítulo 8, versículo 1. Aqui nós encontramos o finalzinho da morte de Estevão, onde algo muito forte aconteceu. Estevão, para mim, é uma história extraordinária. Se você ainda não escutou o meu sermão sobre Estevão, escute esse sermão. Mas logo depois da morte dele, Saulo, que consentia com a sua morte, diz o verso 1. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens, mulheres, lançava eles na prisão. Mas o verso 4 diz que enquanto a igreja era perseguida, os que foram dispersos iam por toda parte chorando. É isso não? É isso? Está aí na Bíblia? Claro que não. Aqueles que eram perseguidos iam por toda parte murmurando. É isso? Claro que não. E aqueles que eram perseguidos iam por toda parte pregando o evangelho. Esta perseguição fez com que a igreja ficasse cada vez mais forte. Resultado, o livro Atos dos Apóstolos diz
que em lugar de instruir os novos conversos para levarem o evangelho aos que ainda não haviam ouvido, estavam em perigo. A igreja estava em perigo de tomar um caminho que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que já tinha alcançado. Existia um grande risco da igreja simplesmente achar: está tudo bem, estamos em Jerusalém, a igreja está fortalecendo, vamos permanecer aqui. Mas a crise veio para aquela igreja, para que eles pudessem sair pelo mundo e com força, com intrepidez, pregasse a palavra de Deus. Quando foram espalhados pela perseguição, saíram cheios de zelo missionário. Compenetraram-se da responsabilidade de sua missão, sabiam ter nas mãos o pão da vida para alimentar o faminto, e eram constrangidos pelo amor de Cristo a distribuir esse pão a todos os que estivessem em necessidade. O Senhor agia por meio deles. Aonde quer que fossem os doentes, eram curados, e a todos eram pregados o evangelho. Deus fez uma grande obra de reavivamento, depois que eles passaram pelo fogo da perseguição de Atos 8. É claro que Deus não gostaria que fosse assim. E nem Deus foi o responsável por essa perseguição. Era Saulo que entrava na casa dos crentes e levava-os para a cadeia. Mas eles aproveitaram uma situação de crise para aprender aquilo que eles precisam. Então a minha pergunta para essa igreja nessa noite, amigos queridos: o que você tem aprendido nas crises? O que você tem aprendido com elas? Pelo menos 3 pontos aqui. Primeiro, crises mais intensas vão acontecer. Eu sei, são crises que nos assustam. Mas o Apocalipse diz: por isso alegre-se os céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe, e ele por saber que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. Ele vai tentar de todas as formas levar o máximo de pessoas possíveis para a perdição. Eu sei, crises mais intensas. E o que devemos fazer quando essas crises continuarem acontecendo? E olha, vivemos hoje um período de muitas crises pessoais, muitas, desafiadoras, ansiedade, estresse, pensamento acelerado. As pessoas não estão dormindo mais, gente. Nunca se vendeu tanto remédio para dormir, tanto. Só dorme com remédio, porque deita na cama e a mente não para. O corpo quer descansar, o corpo está em alerta. Dorme, abençoado. Descansa, não tem mais energia, você precisa descansar. Mas a mente quer trabalhar, porque está assim, a gente está um vício de coisas que aceleram a vida, de estimulantes. Cuidado, amigos, vivemos esse período, crise existencial, as pessoas não sabem os motivos, não sabem os porquês, por que as coisas acontecem. Mas é nesse tempo que Deus nos pede para termos inteligência emocional, inteligência espiritual, pontos importantes para a nossa vida. O que eu posso dizer para vocês, amigos, é: cuide-se. Vai chegar um tempo em que não vai importar quantas horas você gastou no trabalho, vai importar qual saúde você tem. Então cuide-se fisicamente, cuide mentalmente, cuide-se espiritualmente. Não saia de casa sem clamar ao Senhor. Não saia de casa sem pedir a Deus a bênção. Não deixe de fazer o seu exercício. Eu sei que é difícil. É uma luta. Eu estou aí lutando há tanto tempo. Mas vamos, todo dia eu tento. E vamos lá. E vamos melhorar. E cuida da mente. Cuidado com aquilo que você está colocando para dentro da sua cabeça. Para desses pensamentos que vão te se afundar. Dessa autossabotagem. Eu sei, mas a gente tem que se cuidar. E acredite, amigo, Deus, Ele age através das crises. Olha o que diz 1 Pedro 5,11: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês, porque a Ele seja o domínio para sempre. A igreja diz: amigos, é Ele que vai firmar você, é Ele que vai fortalecer você, Ele que vai continuar estruturando você. Deus age apesar delas. Nada temos, igreja, a temer quanto ao futuro, a menos que nos esquecemos como Deus tem nos conduzido no passado. Não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Acredite nisso. Eu gosto desse texto. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, me encho de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Quando eu olho para trás, eu vejo o que Deus tem feito. Amigos, vale a pena confiar
na direção do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor. Ao recapitular a nossa história passada, você lembra das coisas que você já enfrentou, né? Eu sei, não foram fáceis. Mas você está vivo, amigo. Você está aqui, amigo, em nome de Jesus. Deus conduziu você. Você venceu pelo poder dEle. Mas está difícil, pastor, eu sei. Mas Deus já te deu garantia, aquilo que já aconteceu lá atrás, que Ele vai estar à frente de tudo. Acredite, continue. E aprenda a enxergar, né? Enxergar além da crise, como Caleb, que enquanto 10 olharam de maneira pessimista, Caleb conseguiu enxergar o que ninguém enxergava. Caleb conseguia ver além. Tem um ditado chinês que diz: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. É melhor você pensar numa solução do que achar que o escuro é isso mesmo. Tem solução, amigos. Para tudo tem jeito, até para a morte. Jesus morreu para nos dar vida. Tudo tem solução, então vamos correr atrás dela. Se não deu certo hoje, amanhã vai dar, amanhã Deus vai te dar um jeito. Aquilo que não te mata vai te fortalecer. Tem hora que eu paro e falo: Senhor, tem tanta coisa para fazer. Essa semana mesmo, fiquei tantos dias fora, acumulou tanta coisa, que eu estou essa semana assim olhando para a minha agenda, mas agora eu parei e falei: Senhor, está nas suas mãos. Cada dia Deus vai me dar força e Deus vai dar solução, e as coisas vão acontecer, porque Deus cuidou até agora. Vamos acender essa vela, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Eu gosto muito dessa história, eu sei que você já ouviu ela, mas eu quero lembrá-la com você. Este fazendeiro estava precisando de um funcionário para sua empresa, para sua fazenda. Na região do Atlântico, era conhecido pelos grandes furacões que passavam naquela região. Muitos furacões. E muitos funcionários não queriam trabalhar naquela fazenda, porque quando os furacões chegavam, era destruição. Até que esse senhor foi lá conversar com o fazendeiro e pedir emprego. Por favor, me contrate. E o fazendeiro falou assim: e qual é a sua experiência? Olha, eu já trabalhei com isso. Mas qual que é o seu ponto diferencial? E ele falou: eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Como é? Eu posso dormir enquanto os ventos sopram. O fazendeiro não entendeu direito a frase dele, mas estava precisando do funcionário, contratou. Dias depois, um furacão. De madrugada chegou de repente. O fazendeiro acordou assustado, foi na quarta daquele senhor, bateu na porta. Homem, bora! O furacão se aproxima. Temos que guardar os animais, temos que colocar as coisas no celeiro, temos que fechar as portas e as janelas, temos que cuidar da nossa fazenda. O furacão se aproxima. E o fazendeiro abriu um olho só, e disse para ele: eu disse para o senhor que eu posso dormir enquanto os ventos sopram. O fazendeiro ficou revoltadíssimo. O que esse cara acha que é? Mas ele estava com pressa, ele saiu desesperado, deixando o funcionário dormindo. Mas quando ele chegou lá, as ovelhas estavam todas seguras, os bezerros estavam todos nos currais, as portas estavam todas trancadas, as coisas e os alimentos estavam todos no celeiro. Não tinha nada para fazer, porque aquele senhor já tinha feito, e estava tranquilo, porque quando o vento soprasse, ele pudesse apenas dormir. Interessante, né? Deixa eu perguntar para você: você pode dormir enquanto os ventos sopram? Quando as lutas vêm? Amigos, 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Jesus precisa estar baseado na eternidade. Acredite nisso. Esperança é o que nos mantém vivos. Nós sonhamos e esperamos, mas esperamos do jeito certo. Esperança não é o ato apenas de esperar, é o ato de esperançar, é o que você faz enquanto você espera, é uma ação. Tem uma frase que eu gosto que diz: se não fosse a esperança do nascer do sol, ninguém suportaria a noite fria. Se não fosse a esperança de que esse mundo vai passar, ninguém ia suportar ele. Mas até a noite mais escura, até a noite mais fria, será surpreendida pelo nascer do sol. Mesmo que você não enxergue, mesmo que o sol esteja escondido atrás das nuvens, as nuvens passarão e o sol vai brilhar, porque ele continua brilhando mesmo sem você ver.
Se não fosse a esperança do nascer do sol, ninguém suportaria a noite fria. Ninguém. Acredite. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Permita terminar com três personagens rápidos. 3 lições. Sobre tempo e sonhos. Lembre-se de Esther. Lembra de Esther? Esther não esperava. E talvez na sua adolescência ela nunca sonhou que um dia ela seria rainha. Mas foi. Não foi ela que se inscreveu para fazer o teste lá do rei. Não foi. Mas Deus a colocou lá. E num momento de crise, onde ela não sabia como agir, Mordecai diz para ela assim: olha, Esther, se você ficar calada agora, Deus vai levantar alguém em algum lugar e vai livrar os judeus. Mas você e a sua casa vai perecer. Mas quem sabe, Esther, não foi para um tempo como este que você foi chamado. Eu gosto muito dessa frase, já preguei sobre Esther aqui, mas, amigos, Esther teve que entender que mesmo por mais difícil que era a crise que ela estava enfrentando, por mais difícil que era o tempo que ela estava passando, por mais volátil e incerto que era o futuro que ela estava ali aguardando, foi para aquele tempo que ela foi chamada. E se ela não fizesse, Deus iria fazer de outro jeito, mas talvez era ela que tinha que fazer, e foi. Sabe por quê? Porque, queridos amigos, foi para este tempo que você foi chamado. O Ney, meu passador aqui, não está indo, agora foi. Amigos, tempo na Bíblia tem 2 palavras: cronos, tempo de relógio; kairos, tempo de oportunidade. Eu olho para o relógio, eu sei que horas são, mas eu não sei quanto tempo dura uma oportunidade. Para alguns a oportunidade pode durar muito tempo. Para o rei Ezequias, quanto tempo durou a oportunidade do rei Ezequias? 15 anos. Para alguns a oportunidade pode durar 1 minuto. A pergunta é: o que você faz quando chega o tempo da oportunidade? Acredite, amigos, foi para este tempo que você foi chamado. Deus, por algum motivo, achou que era este momento. Paulo queria viver este tempo. Pedro queria ter vivido este tempo. Mas Deus nos escolheu para viver, e eu acredito, a geração que verá Jesus voltar, amigos. Eu acredito nisso. Não estou falando da boca para fora, não. Eu acredito nisso. E foi para este tempo que Deus chamou você. O que você tem feito com o tempo? O segundo personagem é Moisés. Lembra de Moisés? Moisés é maravilhoso, né? Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. No Egito ele achava que ele era o filho do faraó. Mas 40 anos aprendendo que ele não era ninguém. Isolado no deserto, sozinho, pensando que só iria viver cuidando de ovelhas. Mas Deus mostrou 40 anos para ele descobrir o que Deus pode fazer com ninguém. E Deus usou muito este homem. Uma das cenas mais fortes da vida de Moisés foi o texto que ele não escreveu, a sua morte. Deuteronômio 34 mostra que um dia Deus levou ele para o alto da montanha e disse: Moisés, você sonhou a vida inteira em alcançar a terra prometida, não foi? Sim, Senhor. Você sonhou a vida inteira que você iria ver os seus netos correndo, né? Foi, Senhor. Você sonhou a vida inteira, então olha o que eu vou te mostrar. E ele olha e vê a terra prometida. Mas Deus dá a notícia mais triste para Moisés quando diz: o Senhor lhe disse: esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe disse: eu darei a seus descendentes. Eu permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, você não vai entrar nessa terra. Deus dá a notícia mais triste para Moisés: Moisés, você está vendo a terra com seus olhos, mas você não vai entrar lá. Moisés morreu com 120 anos triste, porque ele não pisou na terra que ele esperou. Até um dia que eu estava lendo a Bíblia e entendi. Lá em Mateus 17, quando Jesus leva os seus discípulos até o alto de uma montanha, lá na região da Galileia, na terra que Deus tinha prometido a Moisés, e aparece e manda chamar do céu Elias e Moisés. Mais de 2000 anos tinham se passado, e Moisés agora estava pisando na terra que Deus tinha prometido para ele. A promessa de Deus para Moisés demorou 2000 anos, mas Deus cumpriu.
uma hora que a gente não vai entender o tempo. Sempre que eu olho para histórias como a de Moisés, eu lembro de homens que Deus enviou. E eu gosto que você lembre, por exemplo, desse homem que eu aprendi a admirar a história dele, que é Chester Clarence Schneider. Schneider foi um pastor que Deus enviou para uma cidade no Brasil chamada Rio de Janeiro. Missão de Schneider, ser missionário aqui. No Brasil, Schneider foi pastor, presidente de associação, departamental, trabalhou muito. Mas Deus mostrou para ele que ele tinha uma missão a cumprir aqui no Rio de Janeiro. Só que ele descobriu que não era fácil pregar aqui, até hoje não é, né? E ele descobriu uma porta, uma brecha. E a brecha que ele descobriu foi através da saúde. Mas ele era pastor, não era médico. Então ele decidiu fazer medicina. Pastor, decidiu estudar medicina para ajudar pessoas a conhecer Cristo. Conseguiu um patrocinador que pagou para ele fazer medicina. Ele fez medicina no Rio de Janeiro. Terminou medicina no Rio. Foi para os Estados Unidos estudar em Loma Linda para aprender métodos naturais. Voltou para o Brasil. E abriu ali em Santa Teresa a clínica de repouso White. Uma clínica para tratar pacientes e ensinar os métodos de Cristo, naturais, e pregar o Evangelho. Uma clínica ali na rua, na avenida principal ali de Santa Teresa, o Mirante Alexandrino, em Santa Teresa, com vista para a Baía de Guanabara, tinha-se a clínica de repouso White. 18 pacientes, era o que dava. Mas ele não se contentava com isso. Ele saía dessa clínica todos os dias junto com a sua esposa e andava por Santa Teresa até uma região da Floresta da Tijuca, para debaixo desta árvore ele orar a Deus, dizendo: Senhor, é muito pouco, nós queremos mais. Pois foi naquele lugar, nesta árvore, nesta região da árvore, que Deus deu para a igreja no Rio de Janeiro um grande terreno, que hoje seria impossível de comprar, onde seria e hoje é o Hospital Adventista Silvestre. Schneider, em 1948, pedia a Deus a orientação sobre este sonho. Só que ele morreu que ano? 1956. Anos depois, ele morreu. Resultado: Schneider não viu que naquele terreno onde estava aquela árvore, seria construído na década de 60 este hospital. Ele também não viu na década de 70 o Sanatório Adventista Silvestre. E ele também não viu que hoje o Hospital Adventista Silvestre tem mais de 1000 funcionários. Bonito, né? Aos pés do Cristo Redentor. Mas um dia ele sonhou. Mas mais do que sonhou, ele orou. E ao orar, Deus ouviu as suas orações. Sabe por quê? Porque o verdadeiro significado da vida é plantar árvores sob cuja sombra você não espera sentar-se. Schneider não sentou, mas plantou. O que você tem plantado? Termino com esta frase: nunca se esqueça dos dias que você orava para ter o que você tem hoje. Mas mais do que isso, nunca se esqueça dos dias que você orava para ser o que você é. Mas por favor, não deixe de semear. Qual é o seu sonho? Qual é o seu tempo? Pois a semente de Deus vai brotar na tua vida em nome de Jesus. Jogue essa semente na terra. Acredite nela. Milene vai cantar.